Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Romano, como vocês já devem saber, esse é o Melhores da Semana, em que eu conto para vocês um pouquinho sobre quais foram os acontecimentos que marcaram as criptomoedas, né? Falando sobre o Bitcoin, a gente continua vivendo um momento de indecisão em relação ao movimento, né? Em relação à tendência em que a gente está vivendo. O Bitcoin continua flutuando no range entre 33 mil dólares e 39, né? Então, sempre que ele tá ali chegando nos 40 mil dólares, ele cai. Sempre que ele tá chegando ali nos 30, abaixo dos 35, nos 34, ele volta a subir, né? Essa é uma característica curiosa durante essa semana que fez com que a gente tivesse um processo curioso em que vários analistas disseram que provavelmente a gente vai ter uma queda do preço no curto prazo, mas que muito provavelmente essa queda vai servir para catapultar novos movimentos. Inclusive, essa queda seria necessária para o processo de desenvolvimento de novas altas, né? Um processo de impulso do preço do Bitcoin. A gente está perto de uma formação gráfica temida, digamos assim, né? Da Cruz da Morte, em que a média móvel de curto prazo, normalmente a galera usa de 50 dias, tá indo para baixo da média móvel de longo prazo, de 200 dias, né? Isso é chamado Cruz da Morte. Quando a gente tem ao contrário, a gente chama de cruz de ouro, né? Digamos assim, que a gente tem um processo de catapultação do preço, enquanto que a Cruz da Morte tende a indicar um processo de novas quedas mais aceleradas, né? Então a gente está bem atento ao movimento do Bitcoin nos próximos dias, ali nos próximos momentos. Particularmente falando, né, as análises gráficas para mim tem uma questão bem interessante, que é todo mundo olha para aquilo, né, e aí olha para aquilo e pensa, tá, essa Cruz da Morte vai indicar baixo, então vai vender exatamente porque tá vendo no preço, enquanto não necessariamente as pessoas iriam vender, né. Então acho bem legal que a gente olhe para o longo prazo também, quando a gente está pensando no preço. É evidente que os fundamentos do protocolo não mudou, né? E uma forma curiosa de conseguir ver essa tendência de acumulação no longo prazo é exatamente o comportamento das baleias, dos institucionais, daqueles que são detentores de muitos bitcoins, né? A tendência e o comportamento desses investidores é a acumulação, então a gente teve uma continuação nessa última semana, né, do processo de compra das baleias institucionais de venda do varejo, né, que está realmente liderando esse processo de queda. E um fundamento bem interessante, né, uma notícia que mostra esse fundamento bom de longo prazo do Bitcoin é que nesse final de semana o presidente de El Salvador anunciou um projeto de lei, né, que vai tentar fazer com que o Bitcoin se torne uma moeda de curso legal no país, né. Então a gente teve também, por exemplo, poucos dias atrás, um anúncio de um CEO de uma grande empresa de Venture Capital falando também que, mesmo nos momentos de maiores quedas do preço do Bitcoin, ele ainda assim teve um desempenho superior, por exemplo, ao peso argentino. Então a gente tem cada vez mais a percepção de vários países que o Bitcoin, mesmo com a sua volatilidade, mesmo com essas quedas violentas, ele continua sendo um ativo no longo prazo que possibilita que as pessoas resguardem seus respectivos capitais num cenário de perflação que está sendo dominado no mundo inteiro, né? Então, apesar da gente ter esse cenário de curto prazo, de que pode ter uma reversão de tendência e novas quedas, no longo prazo os fundamentos continuam apontando o mesmo cenário, que é alta do Bitcoin, né? Na sexta-feira, especificamente, a gente teve o que acho que é o novo normal das criptomoedas, né? Elon Musk vai lá, anuncia alguma coisa, ele fez um Twitter também, né? Um novo Twitter fez com que o preço do Bitcoin caísse. Na sexta-feira, a gente teve ao mesmo tempo uma alta do Doge, né? A Coinbase Pro, que é a parte da Coinbase destinada aos institucionais, anunciou uma listagem do Doge essa semana, né? Isso fez com que, na sexta-feira, o Doge fosse a quarta moeda em negociação, atrás só, em volume de negociação, né? Atrás só do Bitcoin, do Ether e da Polkadot. Então, a gente teve esse processo de grande subida do número de volume de negociações do Doge e também do ticket médio de negociação, que subiu, assim, estrondosamente, né? Mais de 450% do ticket médio de negociação. Em relação às altcoins, né, a gente teve uma semana boa, assim, para algumas delas, né? A gente teve, por exemplo, a Curve, que teve um desempenho de mais de 150% na semana. A gente tem alguns protocolos de DeFi
que estão que estão se beneficiando da queda da taxa do Ether do Bitcoin, né, porque fica mais vantajoso para grande parte dos usuários de protocolo DeFi negociarem quando a gente tem essa queda em relação às taxas. Então a gente está vivendo esse processo em que alguns tokens, inclusive o Curve, tiveram um bom desempenho, mas a gente teve também um bom desempenho da Polkadot e do Kazuma, né, que assim subiram bastante durante a semana. Em relação também, falando um pouquinho assim sobre as altcoins, o que a gente teve nas últimas semanas é um processo de diversificação na entrada dos institucionais. A gente teve uma queda, né, em relação ao histórico de novas entradas realizadas no Bitcoin, mas a gente teve uma continuação da entrada dos institucionais nas criptomoedas, que está sendo liderada pelo Ether, né? O Ether pela primeira vez aí atingiu a marca dos 27% do percentual de alocação dos institucionais nas criptomoedas, mas eles continuaram entrando em outras criptomoedas, né? A gente teve, por exemplo, um processo de melhor desempenho das criptomoedas que usam Proof of Stake ao invés de Proof of Work, né? Então, por exemplo, Cardano, Ripple, Polkadot foram criptomoedas em que os institucionais continuaram esse processo de alocação. Falando um pouquinho sobre adoção, né? Teve uma notícia bem curiosa essa semana. A FTX anunciou o patrocínio de uma equipe de esportes, né? Em R$1 bilhão aproximadamente. Essa cifra, ela é praticamente a mesma dos grandes aportes, dos grandes patrocínios dos bancos em relação a várias ligas esportivas, né? Então mostra realmente um processo de adoção. E está sendo bem comum, digamos, essa estratégia de adoção das criptomoedas a partir dos esportes, e nesse caso dos esportes, né? Os jogos digitais, as equipes de videogame, né? A gente teve também o Google anunciando que vai retirar uma proibição que ele tinha feito lá em 2018 em relação aos anúncios de criptomoedas. A gente teve a Coinbase estreando, né? Um processo de cashback, de recompensa, digamos assim, para quem faz a negociação no aplicativo via Apple Pay também. E a gente teve uma notícia que eu achei bem interessante, né? Que é uma empresa de hospedagem de sites na internet, né? Anunciando que ela estava aceitando Bitcoin como meio de pagamento e para impulsionar a adoção ela ia aceitar os pagamentos com uma cotação de $80 mil, né? Então isso é bem interessante porque isso faz com que a cotação seja mais alta e as pessoas tenham um maior incentivo para pagar em Bitcoin, que eu achei assim fenomenal. Falando um pouquinho sobre o Brasil, o Auro, né, que é bem conhecido na comunidade cripto, anunciou que em 3 meses ele quer apresentar, né, chegar a um texto final para o processo de regulamentação das criptomoedas no Brasil. A gente teve um anúncio também da Hashdex, que acabou de atingir 1,3 bilhão em Bitcoin, em criptomoedas investidas, né, anunciando novos 2 tokens que vão fazer parte do fundo da Hashdex, né? Um deles é a Uniswap e o segundo é Filecoin. A gente teve também um anúncio bem interessante, né, em que os brasileiros fizeram uma transação de Bitcoin refletindo na Lua com rádio amador. E aí teve várias piadas, né, de que os Bitcoins que os brasileiros conseguiram enviar antes do Elon Musk as criptomoedas, inclusive, para a Lua, né? E a gente teve também a Receita Federal, né, anunciando que teve mais de 34 milhões de declarações de imposto de renda, né, incluindo o Bitcoin. Então eu acho que basicamente o cenário que a gente tem é um cenário de grande cautela no curto prazo, com possíveis novas quedas vindo aí no cenário adiante, né? Mas que ainda assim os fundamentos continuam mais fortes do que nunca, com adoções institucionais acontecendo, inclusive em outros protocolos, né? Com as discussões acaloradas em relação à questão energética, com várias empresas anunciando formas de, inclusive, compensar. Inclusive, esqueci uma notícia, né? A gente teve a Gol anunciando, sendo a primeira empresa a anunciar um projeto brasileiro de compensação dos carbonos relacionados às emissões, né, que é com a MOS. Então a gente está tendo um processo bem grande, assim, de projetos mostrando suas forças fundamentalistas do cenário. Então, basicamente é isso. Na próxima semana a gente fala um pouquinho mais. Beijos!